Olá! Hoje vamos falar sobre como nossos músculos fazem movimento, mas não qualquer músculo, e sim um tipo especial chamado músculo esquelético. Você sabe o que é isso? Já parou para pensar em como consegue caminhar, chutar uma bola ou levantar um peso? Isso ocorre devido às contrações musculares. São elas que nos permitem fazer movimentos, e hoje vamos entender mais como tudo isso funciona. Músculos esqueléticos são diferentes de outros músculos, porque eles apresentam estruturas que permitem que façamos movimentos mais amplos e voluntários, diferentemente do coração e dos intestinos, que possuem movimentos involuntários. Os músculos esqueléticos são formados por muitas células, que ficam organizadas em formas de vários feixes que ficam dentro uns dos outros. Pense neles como se fossem um pacote fechado, cheio de canudinhos. Veja, essas muitas células formam feixes chamados fibras musculares, que formam feixes chamados fascículos. Os fascículos, por sua vez, formam o músculo propriamente dito. Dois tipos diferentes de feixes de proteínas compõem as fibras musculares. Essas proteínas basicamente deslizam umas sobre as outras, fazendo as células se contrair. E uma vez que a célula se contrai, a fibra muscular se contrai junto. Quando a fibra muscular se contrai, o fascículo também se contrai. E quando os fascículos se contraem, o músculo todo se contrai. É como se fosse um efeito dominó. Muito legal, não é mesmo? Além disso, esses feixes de células também são acompanhados de vasos sanguíneos e neurônios motores. Estes neurônios funcionam como cabos que vêm lá do cérebro ou da medula espinhal, e são importantes porque são eles que levam o comando ao músculo para que ele se contraia. São eles que garantem que os músculos sejam dotados de fibras nervosas, o que possibilita a nossa locomoção. Podem ser de três tipos: neurônios motores alfa, beta ou gama. O neurônio motor alfa é o principal gerador de força e é o que dá a maior contribuição para a contração dos músculos. O neurônio motor beta é responsável tanto pela contração lenta quanto pela contração rápida. E o neurônio motor gama é o que comanda a sensibilidade do fuso muscular, que é a parte do músculo que manda para o córtex cerebral as informações de como está ocorrendo uma contração, sua intensidade, entre outras coisas. Mas o comando sozinho não faz o músculo se contrair. Também é preciso entrar em cena um elemento essencial para que a contração ocorra. E que elemento é esse? Ora, a energia dos alimentos e de algumas pequenas partículas carregadas, chamadas íons, como, por exemplo, o cálcio que ingerimos no leite, que, ao ser liberado no músculo, possibilita que dois tipos de proteínas diferentes que formam as fibras musculares se movimentem, gerando a contração muscular a partir dessa energia fornecida pelos alimentos que consumimos, e gerem a contração muscular a partir dessa energia fornecida pelos alimentos que consumimos. Falando um pouco mais sobre o papel dos alimentos em todo o processo, quando os digerimos, nós o quebramos em partes menores, que chegam ao músculo na forma de glicose, que é um tipo de açúcar. E no nosso corpo há duas maneiras de utilizar todo esse açúcar que consumimos por meio dos alimentos. Uma é a respiração celular, que sequestra energia a partir da quebra da glicose com o oxigênio que respiramos. E a outra é a fermentação, que não usa oxigênio, mas gera menos energia. Com isso, podemos definir três tipos diferentes de grupos de fibras musculares. As fibras vermelhas, que são relativamente pequenas e permitem aos músculos as contrações lentas e resistentes ao cansaço. As fibras brancas, que são maiores e permitem aos músculos as contrações mais rápidas, e com isso provocam um cansaço muscular muito mais rápido. E as fibras intermediárias, que são uma espécie de meio termo entre as vermelhas e as brancas, ou seja, ajudam os músculos tanto nas contrações lentas como nas rápidas. Cada uma dessas fibras pode ser identificada por cores específicas, e suas cores são diferentes devido à maior ou à menor concentração nelas de mioglobina, uma proteína que existe nos músculos para acumular neles o oxigênio necessário à contração muscular. Quanto mais ricas em mioglobina, mais avermelhadas as fibras são. Interessante, não? Nós possuímos todas essas fibras, mas os fatores como a genética e os treinos físicos que a pessoa faça podem influenciar na predominância de algum tipo.
Podemos ter então atletas com genéticas muito diferentes, como por exemplo, nas modalidades de levantamento de peso e atletismo, sendo que no levantamento de peso é necessária uma força explosiva de contrações rápidas, como as que as fibras brancas possibilitam, ou como nas maratonas do atletismo, quando são necessários resistência à fadiga e um consumo alto de oxigênio para a respiração celular, como acontece nas fibras vermelhas. Quando uma pessoa está praticando um exercício físico forte, como uma corrida ou musculação, ela precisa urgentemente de energia para continuar. Porém, o nosso corpo demora um pouco para produzir energia por meio da quebra de glicose. Assim, os próprios músculos produzem energia por fermentação, um processo sem a presença de oxigênio, que gera duas moléculas de energia, chamadas ATPs, e um ácido, chamado ácido lático, responsável por causar a cãibra e pelas dores musculares que muitas vezes sentimos após uma atividade física intensa, entendeu? Uma curiosidade é que, quando nós estamos com fome, sentimos aquela dorzinha na região da barriga por causa dos nossos músculos involuntários, que estão tendo uma cãibra. Curioso, não? O nosso corpo é muito esperto, não é? Quando algo está em desequilíbrio, de alguma forma ele tenta nos dar sinais de que precisa da nossa atenção. Então busque conhecer mais sobre o seu corpo e fique atento aos sinais dele para se manter forte e saudável. Esta é a nossa equipe. Somos alunos da Universidade Federal do ABC, a UFBC, e tivemos o prazer de lhe apresentar o nosso trabalho, realizado em novembro de 2021 para a disciplina de Morfofisiologia Humana 1, ministrada pelos professores doutores Fernando Oliveira e Silvia Tacado. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, nós nos baseamos na leitura deste material. Obrigado por estar conosco, esperamos que você tenha gostado. Até mais!